Mulheres, talvez seja difícil viver com elas, mas é pior viver sem. A menos que existam demônias sedutoras que literalmente querem drenar sua vida, porque nesse caso, acho que você pode ser desculpado por querer manter distância. Para aqueles que acham que isso soa muito familiar, não estou falando sobre sua ex-esposa ou sua ex-namorada. O primeiro vídeo do canal é sobre as súcubos, ou súcube, se você quiser se referir a elas no plural. Para quem pensa em uma súcubus, várias coisas vêm à mente. Os mais tradicionais pensam em um demônio que seduz homens. Outros apenas pensam nelas como mulheres atraentes, e quem simplesmente pesquisa sucubus no Google Imagens, provavelmente pensará que é algum tipo de fetiche estranho, e talvez seja. Alguns de vocês podem até se lembrar daquele filme chamado O Corpo de Jennifer, onde Megan Fox e Amanda Seyfried se pegam, e depois Megan Fox diz eu vou comer aquele garoto que você gosta, e a Amanda responde não, vá se lascar, nenhuma sucubus vai comer meu homem. E isso é praticamente toda a história do filme, então eu acho que começamos com a definição e a origem. Uma sucubus é um demônio de aspecto feminino. Podemos buscar esse mito, talvez até o folclore medieval, mas há quem ligue a sucubus a Lilith, e ao Gênesis da Bíblia cristã. Nas histórias medievais, um demônio assume uma forma feminina, e então vem ao seu alvo em sonho e o seduz, levando-o ao ato sexual. A grande questão é, o que a sucubus ganha com isso? Dormir com homens, em seus sonhos não parece ter muitos benefícios. Mas, como você pode esperar, há uma motivação oculta por trás disso. Existem teorias de que o sucubus se alimenta do homem, devorando fisicamente sua carne, ou levando partes de sua alma. Inúmeros encontros com um sucubus dizem deixar a vítima com uma grave deterioração mental, causando alucinações, e no pior caso, morte. Alguns até acreditam que o sucubus era usado como uma forma de explicar a paralisia do sono. Esse modo de agir e o seu fim motivador deu origem também a algumas vertentes do mito dos vampiros em determinadas regiões do mundo. A palavra sucubus deriva de vários termos latinos diferentes, um destes é succuba, que geralmente se traduz como deitar abaixo, ou deitar embaixo, da cama. Isso também se relaciona com a posição da sucubus em relação à vítima. Há menções das súcubus na tradição judaica, sendo o exemplo mais famoso, o de Adão com sua primeira esposa, Lilith, que se recusou a se submeter, e deixou o jardim do Éden, antes de se tornar uma das 4 rainhas demoníacas, que dividiram a cama, com o arcanjo Samael. Lilith criou a súcube ou tornou-se sua rainha, dependendo da fonte da história. As descrições dadas eram de uma bela mulher, mas que de perto pode-se notar deformidades, como caudas de serpente e garras de pássaro, soando bastante semelhantes às sereias da mitologia grega. Nos anos seguintes, os contos da súcube foram substituídos pelas histórias das sereias, que também se assemelham a outro ser da mitologia grega, a Lâmia, que era uma criatura bastante repulsiva, que poderia alterar sua forma para seduzir homens, algumas vezes, alimentando-se desses homens atraídos, ou convencendo jovens homens a casar-se com elas, apenas para deixá-los na noite anterior ao casamento. A própria Lâmia foi uma das amantes desprezadas por Zeus, tornando-se um monstro, que devorava homens e crianças como vingança, pelos próprios filhos que ela havia perdido. Pensava-se que a palavra Lilith era derivada de um grupo de demônios femininos da mitologia mesopotâmica, chamados Lili, que, por sua vez foram nomeados originando-se do demônio Lamas, que sequestrava crianças enquanto suas mães as amamentavam, mastigando seus ossos e bebendo seu sangue. Ela também foi descrita como tendo uma aparência bastante perturbadora, então essa ideia de súcube, sendo demônios grotescos que roubam crianças abrange mais de uma cultura.
Em quase toda a mitologia, a súcubus é retratada como uma figura negativa e maligna. Você esperaria então que a maioria dos homens santos e religiosos fizesse o que fosse possível para limitar o poder da súcube, mas há alguns homens santos que afirmam que nem toda súcubus é maligna. O melhor exemplo que temos é provavelmente o Papa Silvestre II. Antes de morrer, o Papa Silvestre confessou tudo, revelando que uma súcubus o ajudou a subir nas fileiras da Igreja Católica. Ele disse que, quando jovem, encontrou uma mulher chamada Meridiana, que lhe prometeu tudo o que ele poderia sonhar: riqueza, boa fortuna, status e conhecimento, além do que qualquer mortal poderia lhe ensinar. Havia apenas uma condição: que ele permanecesse fiel apenas a ela. Ele acabou se tornando Papa e, apesar dos votos que fez, seu relacionamento com essa mulher continuou em segredo. Existem algumas versões diferentes dessa história. Alguns acreditam que ele estava tão obcecado por poder e dinheiro, que convocou o demônio, que assumiu a forma de uma súcubus, e é por isso que ele confessou em seu leito de morte, enquanto outros acreditavam que ele simplesmente se apaixonou e se recusou a valorizar seus votos acima da mulher que amava. É por isso que, quando finalmente confessou, ele a retratou de forma tão positiva. Se esta é uma história sobre um papa que encontrou o amor ou um papa que encontrou uma sucubus, eu acho que nunca terei certeza. A Igreja Católica, e todos associados a ela, tinham algumas ideias bastante interessantes em relação à súcube em 1487. Um homem chamado Heinrich Kramer publicou Malleus Maleficarum, mais conhecido como Martelo das Bruxas. A obra detalhava a literatura sobre demonologia no século XV e, basicamente, exigia o extermínio das bruxas. A bruxaria era, claro, proibida pela Igreja, e Kramer próprio era um clérigo, embora tivesse sido desacreditado posteriormente, pois a maior parte do que escreveu era inconsistente com as doutrinas católicas existentes sobre demonologia. O livro foi posteriormente condenado pela Igreja, por essa mesma razão, bem como por várias universidades alemãs, porque grande parte do que ele descreveu era ilegal ou antiético. Apesar dos esforços das instituições religiosas e educacionais, o livro provocou uma quantidade imensa de interesse, e só foi vendido menos do que a própria Bíblia, pelos próximos 200 anos ou mais. Por mais que isso seja interessante, só mencionei esse livro pois as súcubes são mencionadas nele. De acordo com Kramer, uma súcubus coletaria o sêmen dos homens, com os quais dormia, e depois o daria a um incubus, uma versão masculina de demônio sexual, que o usaria para engravidar uma mulher humana. Assim, ele explicava como os demônios podiam gerar filhos, apesar de serem incapazes de reprodução tradicional. Ele então continua dizendo que as crianças nascidas dessa maneira eram muito mais suscetíveis à influência demoníaca e possessão. Se você acredita nisso ou não, é com você, mas o conceito todo envolvido é algo assustador de se pensar. Mesmo que ignoremos as limitações científicas do pensamento de Kramer, o que exatamente os incubus fazem com o fluido? Pensando bem, talvez não seja interessante sabermos. O trabalho de Heinrich Kramer criou alguma histeria adicional durante os muitos julgamentos de bruxas que ocorreram, já que as mulheres que tentavam seduzir homens eram acusadas de serem uma sucubus disfarçada, e as mulheres que engravidavam fora do casamento eram suspeitas de estar carregando a criança de um incubus. Não me parece ser uma época boa de se viver. A maneira como olhamos agora para a sucubus obviamente mudou. Para alguns, a palavra ainda pode evocar imagens de um demônio, mas mesmo assim eu arriscaria um palpite de que o demônio não é repulsivo, provavelmente algo que parece pertencer a algum tipo de masmorra sexual, cheia de chicotes,
correntes e uma variedade de itens que você talvez tenha interesse. De qualquer forma, a moral da história é que não importa o quão estranhos pensamos que as pessoas são, sempre existem aqueles que são mais estranhos. A imagem que temos hoje de uma súcubus é principalmente a de uma mulher extremamente bonita, com pele perfeita, cabelos incríveis e olhos pelos quais você venderia sua alma. Isso é uma grande diferença das súcubes deformadas e escamosas do passado, com seus chifres e asas de morcego, algo mais próximo de um demônio do que uma encantadora sedutora. Não é surpreendente vermos as súcubus com bastante frequência na fantasia moderna. Stephen King as menciona várias vezes na série Dark Tower, onde uma sucubus chamada Mia ajuda um incubus a engravidar uma mulher, cujo filho se tornaria um vilão, algo semelhante ao que Kramer disse sobre como os demônios se reproduzem, bem como a ideia de que o filho de um incubus é mais propenso ao mal. Stephen King também as descreve como vampiros sexuais, e essa conexão entre a súcube e os vampiros faz sentido, e as linhas entre eles podem ficar confusas devido à maneira predatória como se comportam. Quando pensamos nos vampiros, tanto masculinos quanto femininos, assim como a súcube, eles frequentemente seduzem suas vítimas antes de se alimentarem, quase como se a perseguição ou a emoção da caça fossem o que realmente lhes dá prazer. Claro, nem todos os vampiros se comportam dessa maneira, sendo os Strigoi um bom exemplo de vampiros que não se importam muito com todo o processo de sedução. Vamos abordar os diversos mitos do vampirismo em um vídeo futuro, portanto, curta o vídeo e se inscreva no canal para saber quando novos vídeos virão. Esta ideia de vampiros femininos como succubi também existe na série Trilib, mas pelo bem de todos, vamos fazer de conta que isso não existiu. É interessante ver a história por trás das súcubus e como essas ideias mudaram ao longo do tempo. O que começou como demônios, bastante repulsivos que ainda comiam crianças, tornou-se cada vez mais visualmente atraente e sedutor, mas se considerarmos a influência religiosa, não é realmente uma surpresa, já que corrupção e tentação são temas recorrentes na maioria das religiões. O mais surpreendente é que muitos autores e histórias permanecem bastante fiéis à origem. Se você tiver opiniões sobre o assunto, ou mesmo relatos, conte isso através dos comentários abaixo, sinta-se à vontade para compartilhar. Esse é o primeiro vídeo do canal e vamos trazer muito conteúdo de ocultismo real e da ficção. Se gostaram do assunto, mais uma vez peço que curtam e se inscrevam no canal para acompanhar quando novos vídeos forem lançados. Tenham bons sonhos e resista à tentação, caso acorde, com uma bela figura ao seu lado, a menos que você queira virar o próximo Papa.